Olá, meus amigos. Sejam bem-vindos a Bolsa na Cabeça, ao nosso programa sobre psicologia do mercado, quarta-feira, 15h45, aqui na InfoMoney TV. Eu sou o Bo Williams, analista da Clear Corretora. Todas as semanas a gente está aqui para falar sobre assunto que eu considero mais importante para o operador, para o investidor, sua própria cabeça, né? O que você precisa saber, como você precisa pensar, o que você precisa acreditar e como você precisa se comportar para ter êxito no mercado financeiro. Então, estamos aqui toda semana. Essa semana eu queria falar sobre alguma coisa, eu considero, né, também muito importante, um assunto muito polêmico. E isso é o preço, né? O que o preço vai fazer, o que a análise técnica é capaz de mostrar. E isso porque a semana passada eu fiz visão técnica com o Thiago Solomon aqui na InfoMoney TV. E nesse programa eu mudei a minha perspectiva pela primeira vez em um ano, mais ou menos. A última vez que eu achei que a gente teria um bom movimento para cima foi em, acho que junho, julho do ano passado. Saímos das compras em agosto e aí, desde então, só venda. Agora, a semana passada, eu falei, eu acho que a gente tem realmente uma mudança no gráfico e a possibilidade de fazer uma coisa bonita de onda 3 para cima se o mercado respeitar os fundos aqui de janeiro, né? E aí, as respostas foram muito interessantes. Aí tinha muita gente até xingando, foi muito interessante. Eu dei risada com essas respostas aí. Porque tem muita gente que acha que nossa ideia, né, como analista, é para acertar o futuro de preço. E eu estou aqui para te dizer que ninguém sabe o que o preço vai fazer no futuro. Só sabe que ele fez, só sabe que ele está fazendo. E aí, com isso, é suficiente a gente entrar no trade, colocar um stop e ver se o trade vai dar certo ou vai ser estopado. Não tem nada a ver com ver ou prever o futuro comportamento de preço. E outra coisa, preço, você sabe, ele é fractal pela natureza, ele sobe, ele desce, ele anda de lado e ele muda quando ele quiser. Então, algo que nós precisamos fazer em relação de preço é respeitar esse fato. Ele é caótico. Quando ele muda, nós temos que mudar também, ou pelo menos respeitar uma mudança de perspectiva, né? Então, quando a gente faz um plano operacional, o plano é o que nós vamos fazer, não o que o preço vai fazer. É claro que o gráfico mostra vantagens estatísticas, a gente gosta de ver o início de onda 3, forte tendência, linhas verdes, linhas vermelhas, etc. Simplesmente se o preço está em tendência ou está em consolidação. Essa é informação suficiente para operar bem. Agora, acertar a virada de preço, saber exatamente daqui a uns 3, 4 meses o que ele vai fazer, esse na verdade é impossível. Alguém que faz isso faz por sorte na reversão, mas leva muito stop tentando fazer isso cada vez que a tendência continua na mesma direção, né? Então eu trouxe alguns slides hoje para a gente falar sobre crenças sobre o preço. Vocês têm todos esses vídeos acessíveis online no YouTube, no Facebook. Procura a Bolsa na Cabeça, tá? No YouTube e no Facebook. Faça parte da nossa comunidade. Tem 14 horas de vídeos que estão gratuitos para vocês. Então, entra lá, estuda um pouco, vê se você não consegue mudar um pouquinho a sua cabeça em relação do que é operar corretamente, né? Gerenciar capital, gerenciar risco,
o que é um trade system de estatística positiva, expectativa positiva, quero dizer, o que é tendência, o que é consolidação, aonde a gente tem que colocar o stop, onde seriam nossos alvos das operações. Mas tire da sua cabeça qualquer ideia que somos capazes de prever o futuro. Isso simplesmente é impossível. Tá? Bom, vamos para os slides, Fábio. Então, primeiro vamos falar sobre crenças sobre o preço. E eu coloco muitas crenças disfuncionais em cor vermelho. E aí depois a gente vai falar sobre as crenças funcionais ou mais saudáveis em verde. Okay? Vamos lá. Primeira coisa, né, que muitas pessoas falam em relação de preço. Eu quero o melhor preço na compra e na venda. Eu quero o melhor preço na compra e na venda. Voltando para mim, Fábio. Então, isso é normal, porque a gente entra no mercado, a gente aprendeu durante a vida inteira que comprar barato é bom e vender caro é bom. Então, não é por acaso que quando a gente ir no mercado financeiro e começa a olhar o gráfico e ver se o preço está caindo, a gente pensa, puxa, é bom, ele está caindo, está ficando mais barato, né? Quando ele está subindo, a gente pensa, ele está caro em relação de ontem, eu acho que eu vou esperar ele ficar mais barato antes de comprar. Isso é totalmente contra a matemática do mercado e a definição de tendência. Quando o preço está em tendência de alta, ele sobe sem voltar. Quando está caindo em tendência de baixa, cai, continua desvalorizando, e aí isso é contra a nossa intuição. E o que a grande maioria quer fazer? Quando o preço está caindo, principalmente se comprou já num preço mais alto, né, no passado, preço caindo, a gente pensa, esse é um desconto em relação de onde eu comprei. Vamos supor que Petrobras agora está em R$8, né, mas ontem estava em R$10. A gente pensa, pô, vou comprar em 8, porque eu já comprei em 10. Imagina quando eu comprei o 10, achei que o preço estava bom, agora com 20% de desconto é melhor ainda, né? Aí você vai comprando em tendência de baixa e seu dinheiro vai desvalorizando. Isso é algo que a gente não pode fazer em relação à matemática do mercado, mas algo que faz total sentido em termos de intuição, né? Quando o mercado está subindo fortemente, a gente olha para o lado esquerdo e pensa, pô, ele está em 50 mil, estava em 40 mil. Está muito caro, já subiu 25%. E aí não dá para comprar, né? Se tiver as condições técnicas de forte tendência, ele não para no 50, ele vai no 60, 70, 80, 90, 100, sem olhar para trás. Então, eu quero melhor compra e eu quero melhor venda. Isso é um conceito muito errado. Esse é um pecado capital em relação de matemática do mercado e psicologia do mercado. Porque quem pensa assim procura reversão. Quem quer, por exemplo, o melhor preço na compra, tenta adivinhar onde o preço está no seu ponto mais baixo. Quer dizer, quando ele está prestes de se reverter para cima. E quando a gente está querendo também o melhor preço no topo, é porque a gente acha que é capaz de identificar exatamente quando o preço vai parar de subir e começar a cair. Tá? Só que para ganhar dinheiro é o oposto. Tendência de baixa vai para zero, em tendência de alta vai para a lua, e nós não podemos operar contra a tendência. Tá? Então, voltando para os slides agora, eu quero o melhor preço na compra e na venda. Vamos mudar o nosso pensamento para o seguinte: eu preciso operar a melhor condição técnica. Eu preciso operar a melhor condição técnica. Veja que eu não falei, eu preciso melhor preço na compra e na venda. Eu preciso operar a melhor condição técnica. Isso porque nós não sabemos o que o preço vai fazer. Não sabemos se ele está no melhor preço. Não sabemos se ele vai se reverter. Mas sabemos quando ele está em tendência,
E a gente entende que quando está em tendência, simplesmente vai continuar com o mesmo comportamento. Senão, não estaria chamado tendência, né? Olha só, então eu preciso operar a melhor condição técnica. Normalmente isso é onda 3, o início da onda 3 e a retomada da tendência. Ao buscar os melhores preços, o trader desconsidera a tendência. Voltando para mim, Fábio. Então, se a gente entende que a tendência é que dá dinheiro, porque a tendência tem grandes movimentos de preço em pouco tempo, tendência tem força, direção, momentum, tem como medir as geometrias, tem os alvos mais distantes, tem os riscos, os stops mais curtos, né? Se isso é realmente o que a gente está procurando para ganhar dinheiro no longo prazo, nós não podemos nunca procurar melhor preço na compra e melhor preço na venda. Não podemos procurar reversões, porque ou você tem a perspectiva e você acredita e procura tendência e a retomada da tendência, ou você procura reversão, um ou outro. Então, quem quer o melhor preço? Pela definição, quer reversão. E isso não dá dinheiro no longo prazo. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos supor que o preço está em tendência de baixa, caindo. E ele já fez 13 ondas, 15 ondas, né, para baixo. Totais, na verdade, primeira onda para baixo, segunda para cima, terceiro para baixo, o quarto para cima, etc. Já está com 15 ondas. 15 ondas quer dizer fez 7 fundos, 8 fundos. E se você adivinhar no primeiro que é o fundo, você vai estopar. No fim do onda 3, você vai adivinhar que é uma reversão, você vai estopar. E o fim da onda 5, onda 7, onda 9, onda 11, onda 13. Se você adivinhar que é o fundo, você vai estopar 7 vezes. E no fim da onda 15, quando realmente o preço começa, nesse caso, né, a subir, você vai acertar, finalmente. Mas você vai acertar 1 em 8. E vai errar 7 em 8. E a gente sabe, esse tipo de estatística não dá dinheiro no longo prazo, só tira dinheiro. Então, não dá para a gente procurar reversão, porque nunca sabe se vai continuar em tendência ou não. Não dá para procurar reversão, porque não dá dinheiro. Tendência que dá dinheiro. Então, tem que mudar a cabeça para procurar melhor condição técnica. E isso não tem nada a ver com melhor preço de compra ou de venda. Ok, vamos voltar para os slides agora. Muitas pessoas botam na sua cabeça o que o preço vai fazer. Ele pode estar subindo e as pessoas falam ele vai cair. Aí ele pode estar andando de lado, aí as pessoas falam ele vai cair. Ele pode estar caindo e a gente pensa que o preço vai cair. Mesma coisa, né? Podemos pensar por qualquer razão que o preço vai subir. Mas sabe que o problema com esses pensamentos aqui, que eles estão disfuncionais, escritos em vermelho, é porque a gente pensa isso, acredita isso com tanta convicção, que a gente começa a mudar a nossa perspectiva, a maneira que a gente olha para o gráfico. Voltando para mim, Fábio, quando a gente tem na nossa cabeça algo que a gente considera um fato, pô, o preço vai subir. Mas como assim ele vai subir? Como é que você sabe disso? Porque eu tenho certeza disso por causa que eu li, né, os artigos que eu li, ou pode ser, sei lá, motorista de táxi que te deu uma dica, pode ser o seu vizinho, um diretor de uma empresa que se opera na bolsa. Você pode ter qualquer razão, mas quando você tem certeza que o preço vai fazer alguma coisa, aí você começa a procurar evidências para suportar sua hipótese, né? O preço vai subir. Então você olha para o gráfico, olhando somente pela perspectiva de estar procurando evidência que realmente vai subir. Pior do que isso, quando você fala que o preço vai subir, é que você tem tanta confiança que começa a sair do trade system. Ele vai subir, então eu não preciso colocar stop.
né? Eu vou comprar aqui, eu vou comprar um montão, um monte de papel, vou me alavancar aqui, porque o preço vai subir. Mas, na verdade, a gente não sabe o que o preço vai fazer. Não tem como ter tanta certeza que o preço vai subir ou o preço vai cair. Tá? Essas são crenças disfuncionais que a gente cria para várias razões. E normalmente as razões não são muito racionais. Tá? E não tem nada a ver com o gráfico. Eu, por exemplo, não olho muito notícia, eu não interpreto notícia. Olho somente para o gráfico, separado por fractais phi ao cubo. Eu entendo se o preço está em tendência, se o preço está em consolidação. Eu entendo se ele está com força, se o stop é curto, se o alvo é distante, tudo que eu preciso para operar, tudo pelo gráfico. Agora, qualquer outra coisa, outro fator que não seja matemático do mercado, o gráfico, risco-retorno, direção, força, e aí pode interpretar como você quiser. Aí pode criar crenças disfuncionais e falsas, né? Baseando algo que não tem nada a ver com o seu trade system. Aí você tem que ter muito cuidado com isso. Hoje foi um lindo exemplo, por exemplo. Hoje a gente tem uma estatística muito interessante, porque hoje é quarta-feira, no Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, fez o pronunciamento de que eles vão fazer com juros. E aí, eu acho que, pelo menos nos últimos 3 anos, esse movimento, normalmente, que a gente vê, de o primeiro movimento depois do pronunciamento é falso e o segundo é verdadeiro, cara, nos últimos 3 anos eu não vi nenhuma vez isso falhar. E hoje falhou. Primeira vez em 40 meses. Então a gente ainda tem que entender que não existe realmente certeza. Que quando a gente... E eu estava com muita convicção. Falei para todo mundo na sala. Aliás, devolvi metade dos meus pontos no dólar, porque eu estava com muita convicção que o dólar ia cair primeiro e depois subir. E como a queda, ele caiu fortemente, como a queda foi o primeiro movimento, eu não queria pegar o movimento falso, eu queria pegar o movimento verdadeiro. Então comecei a tentar comprar quando o preço estava fazendo novos fundos. Levei 3 stops seguidos e parei de operar. Estava com 62 pontos e devolvi 40 pontos nessa brincadeira. Então, a gente não pode ter crenças baseadas em certeza. Estatística muito forte, mas mesmo assim não dá para parar de operar corretamente, de gerenciar nosso risco corretamente. Então, o preço vai cair, voltando para os slides, ou o preço vai subir, não podemos ter tanta certeza. Tá? O que tem que entender é que o preço pode fazer o que ele bem entender. Lembre-se disso. O preço pode fazer o que ele bem entender. A gente não tem controle sobre ele. O mercado não tem controle sobre ele. E se ele quiser subir, ele sobe. Se ele quiser cair, ele cai. E nós não temos como controlar isso, só temos como medir isso, né? Então, vamos pensar como a gente pode alinhar nossas cabeças em crenças saudáveis para que a gente possa tirar vantagem do próprio caos do mercado. Uma coisa que a gente pode adotar é o seguinte: o preço se comportará da mesma maneira até ele mostrar o contrário. O que eu quero dizer assim? Voltando para mim, Fabio. Quando a gente percebe que o preço está em tendência, é algo que a gente consegue medir, algo que é real, algo que está acontecendo em tempo real. Não é algo nebuloso no futuro que poderia ou não poderia ser. Algo assim concreto que está acontecendo. Não é mais interessante a gente acreditar em algo que está na nossa frente, algo que nós podemos ver e perceber, né? Algo que a gente entende, algo que a gente acredita. Pensar que quando o preço então está em tendência, vai simplesmente continuar em tendência. Quando está em consolidação, vai simplesmente continuar em consolidação. E aí, nossa ideia então
não é para ficar tentando adivinhar quando o preço vai mudar seu comportamento. A nossa ideia, o nosso trabalho seria acreditar simplesmente no comportamento atual, que isso vai continuar. É bem mais simples, bem mais tranquilo. Até, assim, muito tédio quando a gente começa a operar assim. Está em tendência de baixa? Tá. Então vai continuar caindo? Vai. Está em tendência de alta? Sim. Vai comprar no pullback? Vou. Por quê? Porque está em tendência de alta. Vai continuar subindo. Está consolidado? Está. O que nós vamos fazer aqui? Está consolidado entre ponto X e ponto Y. Então a gente pode vender pelo risco no X e comprar pelo risco no Y. Mesma coisa, sempre a mesma coisa, nunca muda. O que todo mundo quer fazer? Todo mundo quer saber quando o preço vai se reverter. Todo mundo quer saber onde está o mínimo preço possível para comprar uma ação. Todo mundo quer saber o máximo preço possível para vender uma ação. Né? E na verdade a gente sabe, isso não é possível, que não faz sentido a gente tentar procurar isso, adivinhar isso. Então vamos acreditar que o preço, quando ele está num certo comportamento, vai simplesmente continuar com esse comportamento. E aí ele pode nos surpreender bastante, particularmente se ele ganhar linhas verdes na subida ou linhas vermelhas na queda. Voltando para os slides agora. Então vamos mudar um pouquinho a nossa linguagem, porque a maneira que a gente fala para nosso cérebro cria essas imagens e cria essas crenças que são ou flexíveis e saudáveis ou inflexíveis e disfuncionais. Então, olha a diferença entre preço vai subir e é provável que preço suba. Olha a diferença. É provável que o preço suba, em vez de falar preço vai subir. Né? Preço vai cair. Preço vai cair. Não é melhor a gente entender, falar mais cuidadosamente com o nosso próprio cérebro? É provável que o preço caia. É provável, porque a gente nunca tem certeza de nada. Pode voltar agora, Fábio. Não, a única certeza que a gente tem no mercado é que não existe certeza. Não sabemos o que o preço vai fazer, mas sabemos que quando ele está subindo em tendência de alta e quando está ganhando cada vez mais suporte, mais combustível para manter a tendência de alta, que provavelmente vai continuar subindo. Quando ele está caindo, e aí tem mais combustível na venda, provavelmente vai continuar caindo. Né? Mas nunca nós podemos falar vai subir, vai cair. Tá? Sempre uma probabilidade só. Então, vamos respeitar isso. Outra coisa é que quando você respeita que não tem como saber o que o preço vai fazer, você é obrigado de se proteger com stop. Você está obrigado a se proteger operando de uma maneira mais cautelosa. Tô tendo problemas hoje, Fábio, com português. Então, vamos mudar, tá? Em vez de ser tão enfático que você tem certeza que o preço vai fazer, é entender que ninguém sabe o que o preço vai fazer. Mas quando ele está fazendo algo, é bem provável que ele vai continuar fazendo aquele mesmo algo, tá? Tão simples assim. Voltando para os slides. É muito interessante a gente falar que esta condição técnica é favorável. Né? Simplesmente isso. Eu opero preço, mas na verdade eu opero condições técnicas de preço. Depois de colocar o trade, colocar o stop, o preço faz o que ele bem entender. Vou levar stop ou vai dar certo o trade, chega até o alvo. Tá? Mas eu não sei disso mesmo. Então tem que procurar condições técnicas favoráveis com probabilidades maiores de a gente acertar. Ok, próximo slide. Vamos ficar no slide aqui. Preço tem limites. Escrito em vermelho, então claro que esse é um
uma crença disfuncional, né? O preço tem limites. Será que o preço tem limites mesmo? Voltando para mim, Fábio. Se o preço pode fazer o que ele bem entender, como é que você vai falar para mim que ele tem limites? Agora, eu te digo que ele tem alvos, geometrias prováveis, que a gente consegue identificar, a gente consegue desenhar, onde a relação risco-retorno permite a gente adivinhar, né, um ponto interessante no gráfico de reversão, de stop, de alvo. Mas, se a gente entende que o preço é autônomo, ele faz o que ele bem entender, não podemos ter essa noção que o preço tem limites. E aí, aonde está realmente ruim esse tipo de pensamento? Tá? É que muita gente fala, o preço subiu demais, agora eu vou vender. O preço caiu demais, agora eu vou comprar. Né? Preço tem que voltar para as médias. Né? Ele subiu demais e tem que voltar para as médias. Ele caiu demais e tem que voltar para as médias. Então, fazendo muitas operações, adivinhando topos e fundos, porque acho que o preço tem limites, que ele foi longe demais. Tá? Voltando para os slides agora. Vamos sempre lembrar, o preço pode fazer o que ele bem entender. O preço pode fazer o que ele bem entender. Tá? Ele não vai ser preso pelo nosso gráfico, nem qualquer indicador, nem qualquer santo grau trade system que a gente tenta desenvolver. Tá? Mas ele realmente, frequentemente, reage nos limites que a gente chama de limite de estabilidade de fractais Fikubi. Tá? Mas jamais a gente pode falar que ele já caiu demais ou já subiu demais, porque quando fica em tendência, somos muitas vezes surpreendidos pela força e a durabilidade e longevidade da própria tendência. Tá? Então, quando a gente pensa, o preço já caiu demais, é porque a gente está procurando reversão. Quando a gente fala o preço já tem que subir, né? Ele tem que subir porque ele caiu demais, vamos lembrar então que o preço pode fazer o que ele bem entender. Aliás, você vai ver esse slide várias vezes nessa apresentação, porque eu estou tentando usar um pouco de lavagem cerebral, de vocês não esquecerem nunca essa frase. O preço pode fazer o que ele bem entender. Tá? Então, é vantajosa a gente acreditar na continuação da tendência e não na reversão. Então, quando a gente acha que o preço caiu demais, ele tem que subir, vamos lembrar que o preço em tendência de baixa, pelo próprio Forrest Gump, tem alvo de 0. E muitas vezes vai até 0. Tá? Voltando para mim, Fábio. Preço já caiu demais. Ah, é? É, ele caiu demais, ele tem que subir. Aliás, quem sabe a definição de sobrecomprado, sobrevendido? Você acha que sabe a definição? Então, o preço caiu demais, se você fala está sobrevendido, ele tem que subir. Eu falei, ah, é? O preço não pode fazer o que ele bem entender? Sim, pode, mas ele está longe das médias, você tem que voltar. É mesmo? Tendência de baixa não tem alvo no zero, pelo Forrest Gump? Só que eu acho que dessa vez, sim, ele já caiu demais. Tá bom, né? Olha como a gente pensa qualquer coisa para justificar a tentativa de achar um fundo, né, de adivinhar a reversão, em vez de seguir as coisas que a gente consegue ver no nosso próprio frente, né, no gráfico. Quando o preço está caindo em tendência de baixa, não existe a definição de sobrevendido. Não existe a definição de caiu demais. Né? Não é obrigado de repicar e voltar para as médias. Né? E muitas vezes vai até 0. E se você comprar em tendência de baixa, seu dinheiro desaparece, né? Desvaloriza, enquanto o papel também vai cada vez mais perto de 0. Tá? Outra coisa,
Quando eu falo que o preço vai até zero, é uma maneira de chocar todo mundo. Eu não estou falando literalmente que o preço vai para zero. É para eu falar assim, seu capital pode ir para zero se você comprar em tendência de baixa. Eu espero que todo mundo entenda isso, né? Não sei se muitas vezes as pessoas me escutaram dizer que um papel ia para zero e ele não foi para o zero, então eu estou totalmente errado, né? Falando besteira. Então, faça um pouco de lição de casa, né? Viu, gente? Não pode uma vez entrar, olhar para um vídeo, começa a achar muita coisa. Tem que, na verdade, em relação do Ficube, o meu trabalho no mercado aqui são 15 anos. Então, tem que fazer muita lição de casa antes de sair criticando algo que não entende, né? Estamos aqui para te ajudar. O que eu quero te dizer? Não compre tendência de baixa, tá bom? Não faça isso. Não tenta adivinhar onde o preço vai se reverter. Beleza? Ok, vamos sentir agora, vamos falar no outro sentido, quero dizer. Voltando para os slides agora. Muitas pessoas podem pensar que o preço já subiu demais. Pô, o preço subiu fortemente, ele subiu demais, né? Ele tem que corrigir. Tem que corrigir. É o oposto, né, de o preço já caiu demais. O preço já subiu demais, ele tem que corrigir. Mas lembra-se que o preço pode fazer o que ele bem entender. E nós não vamos controlar o preço, não tem como. Nós não vamos adivinhar o que ele vai fazer. Nós não vamos operar o futuro de preço, nós vamos operar a condição técnica atual no gráfico, tá? Nesse caso, como é sempre, né, é vantajoso acreditar na continuação da tendência, tá? Se ele está subindo, não adianta a gente começar a pensar, aonde eu vou vender? Ah não, ele subiu demais, eu vou vender descoberto, no topo. Ah é? Então tá bom. Não é mais interessante acreditar na tendência primária? A gente não tem como mostrar matematicamente que isso é uma maneira de ganhar dinheiro, né? Quando o preço vai longe em pouco tempo, quando tem expectativas de todos os operadores de continuar subindo, a gente vai começar a duvidar disso? Nós somos mais espertos do que o resto do mercado? Não, né? Então, é vantajoso acreditar na continuação da tendência de alta e preço em tendência de alta vai até a lua, né? Vai até a lua. Voltando para mim, Fábio. O oposto de tendência de baixa vai para zero, tendência de alta vai para a lua, ou até sair da tendência, quando não consegue fazer novo topo, ou quando rompe o fundo anterior, quer dizer, o início de um mundo a 3 para baixo, ou uma situação em golfo. Aí sim, acabou a tendência, tecnicamente, né, em termos de definição de tendência. Nós podemos pensar, quando a tendência acabar, em vender, porque não tem mais tendência de alta. Mas enquanto o preço estiver fazendo topos e fundos ascendentes, e a gente percebe no gráfico, cada vez que ele faz um pullback, ele enfrenta maior suporte do que anteriormente, quer dizer, tem mais combustível para manter a tendência viva, então seria suicídio tentar adivinhar onde o preço vai parar de subir. Muitas vezes a gente não quer vender descoberta, mas a gente tenta adivinhar o melhor preço. Ah, esse preço está bom para mim, foi longe demais, vamos vender aqui. E ele vai muito além disso depois. E a gente fica olhando para o preço pensando, pô, cara, realmente eu poderia ter ficado, porque eu saí, né? Não adianta tentar adivinhar o topo, ninguém sabe onde está o topo de um movimento de preço. Ok, tem mais 10 minutos aqui, vamos continuar. Preço vai sempre voltar, né? Preço está afastado das médias, né? Tem que corrigir. Acho que não, né, gente? Porque o preço pode fazer aquele bem entender. E se você estiver ao lado errado da tendência, você precisa sair do trade imediatamente. Você tem que colocar um stop, tem que se proteger agora. É muito importante entender disso. Voltando para mim, Fábio. Muitas pessoas ainda acham que é importante comprar barato
tentar adivinhar aonde está a reversão para cima, ou tentar vender no máximo preço possível. Vender quando o preço está prestes de virar para baixo. Né? Muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas, eu não vou dizer são, como é que fala? Ousadia, né? Muitas pessoas ousadas. Essa é a palavra, Fábio? Ousadia? Sim. Em vez de simplesmente zerar sua posição, né? Vamos supor que o mercado está em tendência de baixa, eles estão vendidos. Eles zeram uma posição. Muitas pessoas operam contra a tendência do mercado. Então o preço está caindo, eles estão comprando. E quando o preço continua na tendência e essas pessoas que estão operando na contratendência ficam de ponta cabeça, sem stop, você vai ver os danos que vêm depois. Dois pecados capitais. Primeiro, está operando contra a tendência. E segundo, está operando sem stop. Quando você fica de ponta cabeça com o mercado por causa disso, primeiro, só você mesmo que se colocou nessa situação. Mas não trava, não fica com medo, não fica esperando o preço voltar e sua situação melhorar. Saia imediatamente da sua posição, que tecnicamente não dá dinheiro mesmo. Né? Operar na contratendência, operar sem stop. Por que você não simplesmente ir para o seu banco, faz um TED para minha conta? Porque é isso que vai acontecer. Se você operar desse jeito, seu dinheiro vai acabar na minha conta. Né? Então, vamos entender aqui, voltando para o slide aqui. Se estiver no lado errado da tendência, precisa se proteger agora. Você tem que sair do trade já. Se você não colocou o stop e o preço está abaixo do preço onde teria que ter colocado o stop, você sai imediatamente. Não olha para mim, não liga para mim na sala, voltando para mim, Fábio. Não fica perguntando, assim, com medo, com esperança, que de repente o preço vai voltar para deixar você a minimizar a sua perda ou recuperar a sua perda e vem falando para mim, Bo, eu estou comprado no índice e ele está caindo fortemente e eu não consegui colocar o stop, cara. Bom, como você não conseguiu? Você não sabe operar o HB? Não, eu levantei para pegar um café e quando voltei o preço já estava abaixo do meu stop. O que eu faço? Bom, o preço está abaixo do seu stop. Você tem que zerar imediatamente, tem que sair da posição. Né? Não tem outro. Tem que se proteger quando você está contra a tendência, porque o que você acha que está ruim vai ficar muito pior. Muito, muito pior. Tá? Então, primeiro, não opera na contratendência. Não tente adivinhar o fundo de um movimento ou o topo de um movimento. E nunca opere sem stop, né? Nunca. Todo mundo sabe, mas ninguém faz. Impressionante, né? Voltando para os slides agora. Preço afastando das mimas não oferece uma relação risco-ganho atraente. O que eu quero dizer aqui? Em vez de pensar que preço já se afastou, está longe das médias e tem que voltar para as médias, né? Que realmente é totalmente disfuncional. A gente pode pensar que o preço, quando está afastado das mínimas ou das médias, não representa uma relação risco-retorno interessante para mim. Quer dizer, vamos supor que o preço está caindo fortemente, fazendo novos fundos, mas ele está muito longe, muito distante das médias. A gente pensa, a relação risco-retorno aqui no fundo não é muito legal. Talvez não seja o melhor lugar para vender. Já caiu muito, já está no fundo. Então eu não vou vender aqui, mas eu não vou comprar. Eu não vou comprar porque eu não compro preço em tendência de baixa. Eu não vou comprar porque eu não compro novos fundos. Tá? Ele está afastado de qualquer indicador que você utiliza para identificar mudança de direção, tendência, e você não está confortável que tenha uma boa venda ou uma boa compra, porque está tão afastado, está muito esticado,
ninguém obrigou você a fazer a operação, mas também não faça a besteira de virar a mão e começar a operar na contratendência, porque as pessoas acham que em qualquer momento no gráfico eles devem escolher de comprar ou de vender. E se não é uma boa venda lá no fundo, então tem que ser compra. Não é assim. Ou tem uma boa venda ou uma boa condição técnica para ficar fora do mercado. Mas nunca tem boa venda para depois boa compra. Ou tem uma boa compra ou uma condição técnica para ficar neutro, né, ou zerado. Mas nunca tem uma boa venda. Né? Quando você tem uma boa compra, você não imediatamente vira uma boa venda. Então, a ideia não é assim, se não é para comprar aqui eu vou vender, ou se não é para vender aqui eu vou comprar. É assim, se não dá para vender aqui, eu vou esperar a próxima oportunidade para vender, quando a relação risco-retorno é melhor. Se não dá para comprar aqui, porque está muito esticado, eu acho que já subiu fortemente, não tem relação risco-retorno, não quero comprar aqui, certamente não vai vender novo topo, né? Não vai vender na contratendência. Mas você pode falar assim, não quero comprar aqui, eu não gosto da relação risco-retorno. Eu vou esperar o preço voltar para um outro preço, onde eu acho que eu posso comprar na direção da tendência com relação risco-retorno adequada. Mas eu não vou vender. Então tem que tirar da sua cabeça que é um ou outro, ou é compra ou é venda. Muitas pessoas entram e saem da sala durante o dia inteiro. E aí, entra 13 horas e 42 minutos. O que a gente faz aqui com o dólar? Compra ou venda aqui? Né? E muitas vezes a resposta é não fazer nada. Então, lembre-se, não é necessariamente comprado ou vendido. Muitas vezes, aliás, a maioria do tempo, é não fazer nada mesmo. Né? Voltando para o slide. Preço normalmente dá outra oportunidade. Né? Nós não precisamos ficar desesperados que vamos perder o trade, se a condição técnica não é boa. Espera, porque daqui a pouco o preço vai dar outra oportunidade, outra condição técnica muito bonita aqui. Preço é randômico, né? Preço é randômico, muitas pessoas acham que é randômico. Voltando para mim, Fábio. Como é que você define dois estados diferentes como randômico? E se o preço está em tendência ou contra tendência? Um ou outro. Isso não é randômico para mim. Aliás, o preço não é randômico. Ele é caótico. É uma grande diferença. Voltando para os slides. Tá? Comportamento de preço é caótico. Quer dizer, ele tem uma estrutura no fim do dia, como árvore ou como o corpo do ser humano. Mas a gente não sabe em cada trade individual se o preço vai subir ou cair. Só sabemos que no fim do dia, todas as transações juntadas vai ter uma estrutura que é parecido com o gráfico. E esse gráfico tem geometrias e tem condições técnicas com relações risco-retornos e definições de força, direção, tendência, consolidação, que ajuda a gente a identificar vantagens estatísticas, tá? Ok? Mas preço é caótico. Outra coisa que eu quero explicar sobre caos. Caos é muito interessante porque mesmo se eu tiver uma fórmula determinística que o preço foi obrigado a seguir, a gente pode aplicar esse mesma fórmula várias vezes e o resultado de preço seria diferente porque as condições iniciais seriam diferentes cada vez. Né? Cada momento no mercado é único, então isso quer dizer que as condições iniciais estão sempre mudando e mesmo com uma fórmula determinística, o resultado então seria diferente. Não existe uma fórmula mágica para o preço, mas se existia, mesmo assim, seria imprevisível. Esse é o próximo slide. Né? O preço é imprevisível. Não tem como prever o que ele vai fazer, porque ele é caótico.
E matematicamente, cientificamente, isso é impossível. Então tira da sua cabeça a necessidade de saber o que o preço vai fazer no futuro. Eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. Né? E as pessoas que comentaram lá no InfoMoney coisas muito engraçadas em relação de acertar o que o preço vai fazer ou não, vocês têm muita lição de casa para fazer, para entender que operar corretamente é muito mais do que gráfico. Aliás, o gráfico é 10%. Gerenciamento de risco, gerenciamento de capital, desenvolvimento de trade system, expectativa positiva, análise técnica simples, cálculo de tamanho de posição, e grande maioria é, então, psicologia, né? Psicologia, porque o êxito do operador não é tanto as ferramentas matemáticas que ele tem, mas a maneira que ele utiliza as ferramentas. Isso é 100% dependente de nosso estado psicológico. Né? Então, um bom trader que tem as habilidades psicológicas desenvolvidas vai ter um lindo resultado, enquanto mesmo o trade system executado por outra pessoa, sem essas habilidades, vai perder dinheiro. E está na execução do trade system, não a definição do trade system em si. Ok, gente, muito obrigado por mais uma semana aqui, é sempre um prazer. Eu gostaria de convidar mais uma vez todo mundo para conhecer a Bolsa na Cabeça online. Eu e a doutora Maria Alice Fontes fizemos ali do coração para vocês ajudarem a vocês a operar melhor. E muitas pessoas que fizeram o curso voltam a dizer que realmente mudaram. O curso mudou as suas cabeças. Eles começaram a parar de perder dinheiro e ver o mercado de outra maneira e até começaram a ter êxito. Tá? Então tá lá, mas você precisa fazer sua lição de casa. Então, gente, até semana que vem, vamos ver se eu consigo trazer um colega para a gente bater um papo. Grande abraço para vocês. Lembre-se, preço pode fazer o que ele bem entender. Tá? O que importa é o que você vai fazer. Grande abraço, gente. Até semana que vem.